Hoje nós vamos falar sobre felicidade verdadeira e essa felicidade verdadeira, ela é baseada em decisão, escolha. E hoje então nós queremos aqui te ajudar a entender como funciona isso, como que a gente pode escolher isso, como que a gente pode escolher ser feliz. Salomão, quando escreveu o Eclesiastes, ele estava meio estranho. Quando você começa a ler o livro de Eclesiastes, ele fala algumas coisas estranhas lá, né? E no capítulo 3, ele fala uma coisa importante. Ele descobriu que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Eclesiastes 3:12. Nesse contexto, ele vem falando sobre a fama que ele teve, toda a riqueza, as mulheres que ele teve. A Bíblia diz que ele teve 1000 mulheres. E eu já fiquei imaginando como é que deve ser ter 1000 mulheres. Aí de repente encontra uma, você é minha mulher? Aí a mulher, eu sou. Não, eu não. O cara esquece, é tanta mulher. Tem gente que esquece até de uma. Imagina o cara com 1000. E eu fiquei pensando, e 1000 sogras? Ia ser um grande desafio. Ele chega no final das contas da vida dele e diz que, na verdade, tudo é vaidade. E ele que descobre que o mais importante na vida de um ser humano é simplesmente ser feliz. E dinheiro não faz feliz. A falta pode produzir ansiedade, mas tem muita gente que tem dinheiro infeliz. E tem gente que tem bem menos e é feliz. Né? Então a felicidade é um tesouro cobiçado por muitos. E é subjetivo, é individual, é pessoal e é difícil definir, mas está na boca de todo mundo. Todo mundo quer ser feliz. É uma condição interior da alma. Independe do lugar que você está. Tem gente que quer mudar de lugar para ser feliz. Não vai mudar, porque ela carrega ela mesma. Se tivesse como deixar ela ir para outro, não tem como. Independe do lugar, independe do que esteja passando, e é uma conquista pessoal. Ninguém pode ter por você. Vai além das circunstâncias. Essa é a felicidade que nós queremos hoje transmitir para você. Uma mulher, um casal, estava num curso para casais, num seminário, com muitos outros casais, e o palestrante chega até um casal e pergunta para a mulher, um casal que estava frequentando: seu marido lhe faz feliz? Perguntou para ela. E ela ficou pensando, e o marido o marido do lado dela todo cheio, orgulhoso. Claro que essa mulher me faz feliz. Ela nunca reclamou. Nosso casamento, tantos anos, é muito bom, né? E o palestrante perguntou: o seu marido lhe faz feliz de verdade? E o marido tinha quase certeza que a mulher falaria que sim. Mas de repente, ela dá um sonoro não. E foi aquele constrangimento no meio da assistência. Até o palestrante ficou sem graça. O marido começou, onde é a porta que eu vou sair, né? Se tivesse um buraco, ele se enfiava ali. E a mulher disse: o meu marido nunca me fez feliz. Ele não me faz feliz. Eu sou feliz.
O fato de eu ser feliz ou não depende dele, e sim de mim. E ela continuou colocando as ideias dela. Só aquela mensagem dela não precisava mais palestra para casal nenhum. Ela começou a colocar alguns pontos, né? E ela falou: olha, a minha felicidade não depende dele. Eu aprendi que a minha felicidade depende de mim. Não depende da minha conta bancária. Não depende se o meu filho me ama. Não depende se eu estou doente. Não depende se eu estou com um bom emprego ou não. Não depende se está muito calor. Se alguém me ofendeu, não depende se o meu marido, depois de anos de casado, não era o que eu esperava. A minha felicidade não depende dos outros, depende só de mim. Eu não posso, a mulher falando ainda, eu não posso colocar a minha felicidade na responsabilidade dos outros. Eu não posso colocar esse peso em cima dos outros. Meu marido não me faz feliz porque eu sou feliz e eu decidi isso. Ser feliz como pessoa. E eu me responsabilizo pela minha felicidade. Quando eu tiro essa obrigação do meu marido e de qualquer outra pessoa de me fazer feliz, eu deixo-os livres. E eu não coloco esse peso sobre os ombros dele para que ele carregue. Fica um conselho no final que ela dá. Nunca deixe nas mãos de ninguém a responsabilidade. Uma responsabilidade tão grande que é a sua felicidade. Então, essa mulher ali dá uma aula e ela conclui assim: eu amo meu marido e o meu marido me ama. Aí o homem relaxou nessa hora. Né? E ficou uma grande mensagem, uma grande verdade. E com essa ilustração a gente aprende com essa mulher uma coisa muito importante. Que a felicidade, ela pode ser aprendida. Felicidade, se ela pode ser aprendida, ela é uma escolha. Há um estudo que eu li há algum tempo, numa das universidades mais conceituadas do mundo, que é em Harvard. Os estudiosos lá, alguns, especialmente um homem que está mais à frente desse trabalho, ele chega a essa conclusão que a felicidade ela pode ser aprendida, aquilo que Deus já vinha falando na Bíblia há milhares de anos. O apóstolo Paulo falou isso. Pode ser aprendida como jogar tênis, como jogar golfe, como fazer uma tarefa. A felicidade ela pode ser aprendida. E por isso eu quero lembrar esse versículo que nós já falamos domingo passado, porque essas mensagens elas estão interligadas. O apóstolo Paulo, ele aprendeu isso com quem? Com o Espírito Santo. Deus nos ensina. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Diga assim, aprendi. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 11 a 13. No final ele conclui como que ele consegue. Em Cristo.
Ele é a nossa fonte. Ele nos ajuda a entender isso, Ele nos ajuda a aprender isso. E tomar as melhores decisões, escolhas, para ser feliz, independente do que acontece à nossa volta, do que acontece com cada um de nós. Agora, você só vai conseguir isso se você mudar atitudes. E para você mudar atitudes, você tem que mudar a forma de pensar. Como encarar as situações da vida, as circunstâncias. E aí precisa mudar a forma de pensar. É impossível acontecer um resultado diferente se você continua fazendo a mesma coisa. Sempre. Até Einstein falou isso, né? Ele fala assim, é tolice querer um resultado diferente e você fazendo as mesmas coisas. Às vezes, conversando com uma pessoa, aconselhando, a gente fala assim, sim, mas você está insistindo nisso e você quer continuar fazendo isso. Eu só quero te fazer uma pergunta. Está dando certo fazer isso? Esse jeito, essa atitude sua, está dando resultado? Então, será que não é melhor mudar? Muitas vezes a pessoa quer um resultado diferente, mas ela faz as mesmas coisas. Então é hora de mudar. E para mudar a atitude tem que mudar a forma de pensar. Por isso eu já quero deixar o primeiro ponto e a gente vai revezando aqui, eu e a Claudinha. Primeiro, nós precisamos pensar antes de falar ou agir. Por que isso? A felicidade depende de uma emoção saudável. Emoção saudável é essencial. E, sim, mas o que isso tem a ver com o pensar, o falar, o agir? Sim, o falar, o que você fala, sai do teu pensamento. Jesus ensina isso. Ele fala, a boca fala do que o coração está cheio, e o coração é pensamento na Bíblia. O que sai da nossa boca, sai do nosso coração. As nossas atitudes, elas são precedidas por pensamentos, então nós precisamos mudar a forma de pensar. Nós temos que pensar como Deus quer. Por isso que ele diz aqui, olha, quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Quem? Tem alguém aqui que quer ver dias felizes? Ele está perguntando, vamos responder assim, eu, Senhor, eu também quero. Aí ele mesmo já responde por nós. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Em outras palavras, cuidado com o que tem no seu coração. Ele fala isso também em Provérbios. Acima de tudo, guarda o teu pensamento, porque dele depende toda a sua vida. Precisamos guardar os pensamentos, guardar as nossas emoções, porque quando nós somos dirigidos pelas emoções, nós não conseguimos manter uma estabilidade emocional e nós somos então governados por aquilo que acontece ao nosso redor. Nós nos tornamos reféns dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E aí a gente não consegue, porque para ser feliz como Deus ensina, é diferente ser feliz aos olhos do mundo. Ser feliz como aos olhos do mundo, você tem que ter riqueza, você tem que ter uma fama, um projeto, tem que ter uma projeção, você tem que ter beleza, a ditadura da beleza. Isso é a felicidade de tudo que passa, porque isso é transitório. Hoje a pessoa tem, amanhã ela pode não ter. A felicidade aos olhos de Deus é diferente. Jesus fala em Mateus capítulo 5, olha, feliz é aquele que é humilde, feliz é aquele que é manso, feliz é aquele que é pacificador,
Você entendeu que é diferente aquilo que Deus coloca como felicidade para nós? Como que a gente vai conseguir pensar antes de falar? Como que a gente vai conseguir dominar as nossas emoções? Eu já adianto para você, não é fácil e leva tempo, mas o importante é começar. Ninguém vai conseguir isso da noite para o dia. Porque só tendo o domínio das nossas emoções, a gente vai conseguir fazer o que Jesus ensina. Amar os nossos inimigos, oferecer a outra face. Quando alguém te forçar a caminhar 1 milha, ande 2 com ele. Somente com o domínio das nossas emoções a gente vai conseguir, na verdade, ter essa felicidade e ter uma mente, uma emoção saudável. E aí você vai conseguir administrar as suas emoções antes de falar besteira, pensar, não vou fazer isso. Antes de julgar, pensar, não vou aceitar isso, não vou cair nesse pecado. E aí você se torna uma pessoa que consegue administrar as suas emoções, os seus pensamentos. Não vou me deixar irar por isso. Na verdade, você fica blindado às circunstâncias que estão de fora e você consegue, então, levar a sua vida de uma forma muito mais saudável. Como que a gente vai conseguir isso? Só Deus. Por isso que o fruto do Espírito Santo, o Espírito Santo nos dá um fruto que é exatamente o domínio próprio, é você dominar os seus pensamentos, as suas escolhas, as suas vontades. Só assim, então, a gente consegue. E aí você vai precisar meditar na palavra, você vai precisar orar mais, você vai precisar fazer aquilo que é o justo, o certo, mesmo sem vontade. Quando você começa a obedecer a Deus e lutar contra o pecado, Deus vai te dando mais força para você dominar a sua carne, que é cheia de emoção, cheia de vontade. A nossa carne é mimada. Ela quer fazer só o que ela tem vontade. Quanto mais a gente se encher de Deus, quanto mais a gente levar Deus a sério, quanto mais a gente colocar o joelho no chão, a gente vai resistir e vai conseguir fazer isso aqui, acima de tudo. Quando Deus fala acima de tudo é porque é muito importante. Guarda o teu pensamento, porque Ele governa a sua vida. Claudinha, vamos aqui para o item 2 agora. Eu ouvi recentemente a declaração de uma médica da PUC, psiquiatra, dizendo o seguinte: o médico consegue cuidar das doenças da mente, das doenças emocionais, mas a medicina, com todo o seu avanço mundial, não consegue produzir nada que seja capaz de dar a felicidade ao ser humano. Isso é forte, isso é profundo. Isso nos leva a pensar, e isso nos leva a decisões importantes na nossa vida. Então o Jefferson já falou aqui que felicidade é uma escolha. Eu posso aprender, eu preciso decidir, eu não consigo colocar felicidade dentro de uma pessoa por mais que eu ame essa pessoa, e eu não posso colher morango do pé da macieira. Ou seja, eu preciso saber aonde encontrar essa felicidade, buscar no lugar certo para encontrar essa felicidade na minha vida. Então ele já disse, um dos passos, pensar antes de falar ou antes de agir, porque o arrependimento é bem menor, a angústia, consequências e tudo mais, para aquele que consegue desenvolver isso na sua vida. E agora o próximo que nós vamos ver é ter consciência que não conseguiremos controlar tudo. Algumas pessoas, por personalidade, por hábito e às vezes até por necessidade, querem controlar tudo. E o que acontece? Cansaço, esgotamento, desânimo, porque o fardo é enorme. Quando a gente acha que depende da gente, resultados que não dependem da gente,
a fadiga e a sensação de derrota é muito grande. Então, em busca da felicidade, é preciso ter claro na nossa mente que nós não podemos controlar tudo. É impossível. Algumas coisas a gente até pode controlar, mas não nos compete controlar. Então, a gente precisa abrir mão daquele controle que não cabe a nós, seja na vida do marido, na vida da esposa, seja na vida dos filhos. Então isso é algo que precisa estar claro na nossa mente, porque a razão da nossa vida, olha como que o ser humano muitas vezes e facilmente inverte as coisas. A razão da nossa vida não é ter as coisas sob controle. A razão da nossa vida é saber que Deus está no controle de todas as coisas em nossa vida. Perceberam que uma forma de viver nos traz um peso e um cansaço, que é querer controlar tudo, e a outra nos traz um refrigério e nos permite fazer o que está no versículo, nesse versículo aqui, ó. Entregue o seu caminho ao Senhor. Não está falando que é para a gente querer controlar tudo. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Aquilo que a gente não pode resolver, não adianta a gente tentar resolver. É só estresse, é só cansaço, é só dor de cabeça. Nessa hora a gente vai experimentar a fé. Nessa hora a gente vai experimentar a dependência de Deus. Nessa hora a gente precisa colocar a mente, trazer clareza para nossa mente do que Deus diz para a gente não se perder. Eu falo que o Jefferson, ele é uma injeção de volta à realidade. Às vezes eu estou preocupada com alguma coisa, estressada com alguma coisa, e às vezes eu tenho mania de falar várias vezes o mesmo assunto. E ele me bota na linha, assim. Eu aprendo com ele, porque ele tem uma facilidade de não ficar conversando aquilo que ele não é capaz de resolver. Ele fala, isso aqui a gente vai resolver? Não. Então o que tem que fazer? Entregar para Deus. Qualquer que seja a situação que a gente enfrente na nossa vida, no trabalho, na igreja, com amigos, em relacionamento, aquilo que a gente não pode resolver, não adianta ficar falando sem parar a mesma coisa. Por quê? Porque Deus diz que é pra gente entregar, confiar, e quem vai agir? Deus. Só que às vezes a gente faz o contrário. E aí vem a receita para a gente não perder a nossa paz e não ter a nossa emoção descontrolada. Mas essa obediência é fruto de fé. Tem que ter essa fé na nossa vida, que é descanse no Senhor e aguarde por Ele com... Essa é a nossa dificuldade. Quem tem dificuldade em aguardar com paciência por uma coisa que você quer rápido? Eu vou perguntar de novo porque essa cena merece um pause. Quem tem dificuldade em aguardar com paciência o que você quer rápido? Congela a mão, olha em volta. Olha em volta, gente. Faça um ufa. Fala, eu pensei que era só eu, né? Você vai pensar, não, isso é coisa do ser humano. Isso é a nossa natureza. A gente é imediatista. E esse mundo de hoje é um mundo o quê? Imediatista, cada vez mais, mas Deus nos diz assim, entregue, descanse, aguarde com paciência, não queira controlar tudo porque você não vai suportar. O próximo versículo. Em paz me deito. Esse versículo ele é receita médica para a nossa vida. Em paz me deito. Aí eu fiquei pensando, não é? As coisas que a gente escuta nos adolescentes, nos aconselhamentos de adolescente, de jovem, de adulto. Aí vamos parar por aqui. Quem que deita em paz? Não precisa levantar a mão. A maioria deita com a cabeça cheia de coisa. Ou as coisas estão na cabeça borbulhando, pensando sem parar, ou é o celular na mão, trazendo informação para o cérebro sem parar. A receita é, em paz me deito e logo adormeço. Se a gente deita em paz, a gente logo adormece. Mas se a gente deita com a cabeça fervilhando, tá aquela situação que está ocorrendo no mundo hoje, que as pessoas têm demorado para dormir. Tem tido insônia, de criança até adulto. Aí continua a receita, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. É a certeza de que tem um Deus que vai resolver aquilo que nós não podemos. De que nós podemos deitar, dormir, permanecer em paz, que esse Deus vai fazer por nós. Então, em busca da felicidade, não tente controlar tudo, porque você não vai suportar.
pense antes de falar, pense antes de agir e não se deixe dominar quando algo acontece diferente do que você gostaria. Não se deixe dominar, não deixe que consequências contrárias à sua vontade tire a sua paz. Lembra desse versículo? É Deus que nos faz viver em segurança, é Deus que vai agir por nós, é Deus que vai nos dar aquilo que Ele tem prometido, porque Ele é fiel. Vamos continuar o próximo ponto aí, direcionando a sua vida em busca da felicidade. Cultivar bons relacionamentos. Deus, Ele ama relacionamento. E uma prova disso que Ele foi capaz de criar o homem para se relacionar com o homem. A Bíblia fala lá em Gênesis que Ele se relacionava antes do pecado ali com o homem. E Deus ama tanto o relacionamento que Ele vem em busca do homem para resgatar o homem de novo para um relacionamento e se entregou aquilo que Ele tinha mais de precioso, que é seu Filho Jesus Cristo. Deu o seu Filho para ganhar uma família, a família de Deus que somos nós, para se relacionar, para resgatar o ser humano para um dia levar para a eternidade com Ele, que é o grande propósito final de tudo, é um dia nós estarmos na eternidade com o Senhor. Deus ama relacionamento e Ele o tempo todo fala na Bíblia sobre isso. Fala que nós temos que fazer amigos, fala que há amigos mais chegados que o irmão, Ele fala que não é bom que o homem esteja só, Ele fala que aquele que se isola, se rebela contra a verdadeira sabedoria, está em Provérbios 15:1. Então, o relacionamento é essencial para o ser humano. E o interessante que em Provérbios 13:20, nós nos tornamos semelhantes àqueles com qual nós nos relacionamos. Olha só o que diz esse versículo. Aquele que anda com os sábios será o quê? Cada vez mais sábio. Mas o companheiro dos tolos acabará mal, vai se tornar tolo. A conclusão desse texto é que nós nos tornamos semelhantes àquele que nós nos relacionamos. Isso quer dizer o quê? Que você tem que se relacionar com pessoas e pessoas boas, né? E cultivar bons relacionamentos, investir nisso daí e se envolver com pessoas. Como que você vai fazer isso? Você tem que criar oportunidades. Você precisa sair da sua zona de conforto, se aproximar, investir, convidar, presentear, conhecer novas pessoas, fazer atos de amor, né? Principalmente se você é solteiro, né? Quem é solteiro aqui? Levanta a mão. Fica com vergonha não, que no culto da manhã o pessoal ficou com vergonha. Levanta bem alto. Se quiser pode até ficar de pé. Para todo mundo te ver. E falar assim, ó, eu estou disponível. O ser humano precisa de relacionamento, precisa conhecer pessoas. Eu conheci a Claudinha através de um amigo meu. E antes que ele quisesse namorar ela, eu cheguei na frente. Né? Esse amigo meu, ele tinha dificuldades em algumas áreas, eu ajudei muito ele, a gente se tornou amigo e tal. E ele fazia faculdade junto com a Claudinha. E ele me apresentou a Claudinha. Através dele. E a Claudinha já me pediu para fazer um trabalho para ela. Não sei se ela estava com segundas intenções. Né? Não foi? Diz que sim. Mas aí, ali começou uma amizade, e a gente foi se conhecendo. Olha, você que está solteiro, é uma verdade isso. Você pode conhecer alguém através de um colega do seu colega, através do primo do seu amigo. Alguém que você conheceu na igreja que vai te apresentar e você conheceu outro. Agora, por isso que Deus fala
que quando a gente se isola, a gente não é sábio. Então, o ser humano ele precisa desenvolver isso e criar oportunidade, criar vínculos. E você precisa sair do seu eu. Não existe felicidade. Aquele negócio que o cara vai lá, vira um asceta. O que é um asceta? É o cara que se isola para ser sábio. Isso não existe na Bíblia. Isso é invenção. Com Deus é o contrário. O cara vai, para se tornar sábio, ele vai lá para a montanha e vive sozinho. Quem já viu isso aí? Até em histórias, filmes. É mentira. Isso aí é coisa do inimigo que inventou isso aí. É o contrário. Você se torna sábio quando você aprende a conviver com pessoas. Você se torna, isso é um sintoma de pessoa feliz. Você começa a tolerar mais erros dos outros. Você julga menos os outros. Você aceita a pessoa como ela é. Você não fica criticando o tempo todo. Isso é um sintoma de uma felicidade verdadeira. Mas para isso precisa de pessoas. Precisa ter contato com pessoas. Deus é assim. E Ele criou pessoas para viverem juntas. E é legal que Deus fala que o ferro afia o ferro. Está em Provérbios também. É um lixando o outro. Um ajudando o outro a crescer. Entendeu? Agora, se o cara vive sozinho, quem que vai lixar ele? Ninguém. Né? Agora, você também tem que cuidar, porque a Bíblia fala, né, de algumas pessoas que você tem que cuidar, que você não deve andar com quem se ira fácil. A Bíblia fala, não ande com quem não gosta de trabalhar, que é ocioso. Não ande com quem cria divisão, quem cria contenda. Aquele que se diz cristão, mas quer viver no pecado, não ande com esses. A Bíblia fala, tem uma série de recomendações. Por quê? Se você vai se tornar semelhante àquela pessoa por causa da influência. A influência. Então você precisa andar, não estou falando aqui para ninguém isolar ninguém, mas para ter convivência, você vai ter que ter esse cuidado. Porque isso molda o seu caráter. Isso define quem você é. Então você precisa lembrar disso aí. Então cultive relacionamento. Tenha um grupo familiar. Aqui na igreja tem vários grupos. Tem um mapa lá, olha, com vários grupos. Tem um folder ali no corredor. Você vai e visita, uma excelente oportunidade para fazer amigos e irmãos, né? Ministério. Nós vimos aí várias pessoas levantaram a mão, conheceram pessoas novas. Fazer ministério, servir, até a prática de um esporte. Então o ser humano ele precisa disso. Então cultivar relacionamentos é um projeto de Deus para o ser humano, para que o ser humano possa desfrutar dessa felicidade verdadeira. Tá? E isso você pode escolher. Claudinho. A gente se preocupa com pais que têm dado dose extra de atenção e afetividade aos seus filhos quando eles têm um bom desempenho e se destacam em coisas. Um pai fica feliz quando o filho tira boas notas? Sim, um pai fica feliz quando um filho se destaca num esporte, em alguma modalidade, sim ou não? Sim, o problema é a criança em formação receber mais carinho, mais atenção, mais tempo, mais amor dos seus pais quando isso acontece. E formar um pensamento errado que hoje adultos, jovens, adolescentes têm na sua mente, que é o quão bom eu for é o quanto eu vou ser feliz.
o quão aprovado eu for pelas pessoas, o quanto eu vencer desafios, isso vai me tornar um vencedor, isso vai me tornar uma pessoa feliz. E não é verdade. Por que não é verdade? Porque se a gente está aqui vendo formas de encontrarmos a felicidade, uma das formas é saber que bens materiais, conquistas materiais, conquistas de habilidades. Aqui em bens materiais a gente vai colocar o sucesso. Sucesso no trabalho, sucesso nos estudos, sucesso em algo que você queira, que você almeje, queira conquistar na sua vida. Isso não vai preencher a sua alma. Porque Deus não criou a fórmula que quando a gente alcança o sucesso, ou quando a gente cresce em alguma habilidade, ou quando a gente tem sucesso em algum desempenho, isso nos traz felicidade. Que aí seria injusto com aqueles que não conseguem essas coisas. Então o que seria do pobre? O que seria do doente? Essas pessoas não poderiam. O que seria de quem não pôde estudar? Então essas pessoas estariam fadadas à infelicidade? Então, muitas vezes os pais, querendo agradar os filhos, formam um pensamento na sua mente que você é mais aprovado quando você é muito bom. E nem sempre nós vamos ser muito bons. E na vida, Deus não faz assim com a gente. Deus nos ama, Deus nos cuida, Deus nos aceita, mesmo quando a gente falha, mesmo quando nós não nos destacamos, mesmo quando nós erramos, o amor de Deus está sempre presente. O que acontece? O Jefferson leu ali o primeiro versículo, que é Salomão, que teve tudo, dizendo o seguinte: não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. O que acontece é que as pessoas estão querendo coisas para ser feliz. As coisas, elas não devem ser um fim. Um fim, eu alcanço coisas, seja ela no trabalho, seja ela no estudo, seja ela em relacionamentos, e eu sou feliz. Não. A questão é, através das coisas que eu conquisto, as coisas são ferramentas para eu fazer aquilo que Deus me criou para fazer, que é o que Salomão falou ali. Pratique o bem e viva. Então, coisas são ferramentas, deveriam ser ferramentas, essas conquistas, para a gente fazer aquilo que realmente vai nos trazer paz e felicidade, que é usar a nossa vida para coisa que realmente vale a pena, que é não conquistar sucesso para nós mesmos, mas apenas para abençoar a vida do outro, para fazer o outro feliz. Hoje a gente está vendo uma geração que está vivendo um dos maiores índices de desemprego. E aí? Geração de infelizes enquanto ficarem desempregadas? Uma geração que sabe tanto porque tem acesso em segundos à informação, então é uma geração feliz porque sabe muita coisa? Nunca a geração teve tanto acesso à beleza? Geração feliz porque pode ser bela? Para você saber, você vai pensar assim, será que eu sou feliz? Você vai imaginar o seguinte, pensa como é a sua vida, pensa o que você tem de precioso, e imagina que isso que você tem de precioso seja tirado de você. Seja o teu trabalho, seja a tua profissão, seja a sua esposa, seja o seu filho, seja o seu marido, seja a sua beleza, seja o seu dinheiro. Pense, isso foi tirado de mim. Você pensa que você continuaria feliz? Se a sua resposta for não, é porque a sua felicidade não é real, não tem base sólida, não é profundidade, não é profunda. Ela pode ser retirada da sua vida a qualquer momento que você perca uma dessas coisas. E a felicidade de Deus, ela é justa. Ela independe dessas coisas. Ela independe da gente ter dinheiro, da gente não ter dinheiro, da gente ter beleza, da gente não ter beleza, da gente que nem o Jefferson fala, né? O dinheiro não traz felicidade, a falta dele até gera uma ansiedade, uma preocupação, mas você está cheio de gente rica, sem dormir, tentando suicídio, perdida, infeliz. Então é para a gente parar, é para a gente pensar e é para a gente tomar decisão, que a condição do nosso coração é o que determina a nossa felicidade. As crianças lá do Nova Kids conhecem uma historinha de um menino chamado Tommy. Tommy tinha perdido seus pais
e ele tinha um problema nas pernas e andava de muletas. E ele foi acolhido por uma senhora, uma velhinha mal-humorada, que não tinha amor por ele, mas resolveu ficar com ele e exigia que ele fizesse as tarefas e ele tinha que ajudar com muletas e tudo. Até que um dia Tommy perdeu totalmente o movimento das pernas, não pôde mais ajudar e a velhinha decidiu botar ele no porão da casa. E falou, Tommy, você vai ficar aí nesse porão que eu tô por aqui com você, pelo menos você não me dá trabalho. E era um porão mofado, gelado, e ele ficou lá naquele porão. E o que aconteceu? Lá naquele porão ele lembrava, só tinha ele ali, ele lembrava que quando ele tinha os pais dele, e os pais dele falavam do amor de Deus para ele, ele ficou pensando, poxa, eu podia ter uma Bíblia para estudar um pouco mais desse amor que meus pais falaram para mim do amor de Deus. E falou com a velhinha lá, eu preciso de uma Bíblia. Ela, tá doido, Tommy? Onde já se viu? Para que você quer uma Bíblia? E ele ficou lá no porão. E um dia ele ouviu passos na escada, e no quarto dele entrou um amigo, que era o amigo dele, e esse amigo, de quando ele tinha os pais vivos, disse, Tommy, eu estou indo embora. Meus pais vão morar em outra cidade, eu trouxe um presente para você. O que você quer que eu compre com esse presente, que é um dinheirinho? Aí, Tommy, uma Bíblia. E o amigo dele perguntou assim, pensou, né? Não perguntou, poxa, ele podia querer doce, né? Camiseta nova, alguma coisa, um remédio. Para passar dor, ele quer uma Bíblia, tá bom, vou lá e vou comprar uma Bíblia. Ele deu uma Bíblia para o Tommy, e aí um dia ele falou para a velhinha lá, olha, hoje me deixa sem leite, com o dinheiro do meu leite eu quero, por favor, papel e caneta. Você compra papel para mim, caneta? Aí ela, hein, moleque doido, e comprou. E aí Tommy ficava escrevendo versículos naqueles papeizinhos em tirinha, e tinha uma janela lá no sótão, e era uma rua com muito, muito movimento, e todos os dias ele conseguia jogar, a janela era perto da cama dele, jogar os versículos pela janela para as pessoas. Até que um dia um senhor bateu lá naquela casa e falou, eu quero conhecer quem é que trouxe a palavra de Deus para minha vida. E conheceu o Tommy e falou, sou cristão há muitos anos. E eu andava como eu queria. Eu vivia a minha vida só para o trabalho, só para os meus próprios interesses. Mas um dia Deus usou esse versículo que veio na minha mão, que diz assim, trabalhe para o Senhor enquanto é tempo. E esse versículo me trouxe a realidade. Eu quero agradecer você, Tommy. E a história continua até que depois ele morre. O que seria do ser humano se ele não tivesse paz, saúde, dinheiro? Ele está fadado à infelicidade? Não, porque Deus é justo. Então, felicidade é uma condição interior, é uma paz que só Deus pode trazer no seu coração, é um propósito de vida que você não perde, independente da dificuldade que você encontre. Então, é saber que coisas materiais não preenchem a alma. Um outro ponto que nos ajuda a sermos pessoas felizes, essa outra dica aqui. Doe-se sem esperar retorno. Quem se doa, seja para o marido, esposa, filho, amigo, irmãos, alunos, colaboradores, seja para quem for, você se doa para aquela pessoa e ajuda e faz, né, tudo que você pode por ela, mas você espera reconhecimento, abraço, agradecimento, ainda que seja uma expectativa legítima sua, mas você espera isso pode construir na sua mente uma armadilha, é uma armadilha mental. Cedo ou tarde, nos frustraremos e podemos ser contaminados com algo que nos aprisiona na nossa alma, na nossa emoção. É um cárcere das emoções, que se chama ressentimento. Quando você se doa para alguém, não pense, meu irmão, em retribuição, não pense
em receber um retorno, em reconhecimento, em gratidão. Não pense nisso. Doe-se sem esperar retorno. Isso vai ser algo tremendo, isso vai educar a sua alma. Isso vai ser muito importante para você. Você fez tudo lá pela pessoa, ajudou aquele sócio teu que estava falido, e você ajuda ele, você investe nele, e você ajuda, e depois no final você descobre que ele estava te roubando, e você fica indignado com aquilo, e como ele foi capaz de fazer isso comigo? Eu ajudei ele em tudo. A mulher se doa pelo marido, o marido numa fase difícil da vida, muito tempo desempregado, desanimado, e a mulher ali batalhando, trabalhando, sustentando a casa, e batalhando junto com aquele homem, cuidando dos filhos e criando os filhos, sustentando tudo. E aquele homem, depois de um tempo, ele consegue um emprego. Aí, certo dia, ele olha para a mulher e fala: eu não te amo mais. Eu não quero mais. E aí aquela mulher fica indignada, ressentida. Você dá a vida lá pelo filho, ajuda aquele filho, dá todo o amor, faz tudo, e o filho vai e não ama você. E você esperava um retorno disso aí. Não faça nada com o intuito de esperar uma gratidão, um retorno. Esse é um grande ensinamento para a gente poder viver bem, para a gente viver em paz e somente depender de Deus e ter a alegria que vem do Senhor. Você, quando dá um amor incondicional, você vive bem melhor. Isso é um sintoma de uma pessoa feliz. Para você ser feliz, você precisa trabalhar isso na sua vida. Uma pessoa assim, ela não se abate com desprezo. Ela não se abate com a indiferença, com o julgamento dos outros. Jesus foi o maior exemplo nosso com relação a isso. Ele demonstrou um amor tão grande por nós, sendo nós pecadores. Deus demonstrou um amor imenso por nós através de Cristo, morrendo na cruz por nós e nós sendo pecadores. Sabe o que ele quis dizer com isso? Olha, eu ofereço isso para vocês. Muitos viram as costas. Só que Deus não deixa de ser Deus por isso. Ele dá um amor incondicional, ele não coloca condições. Para todo mundo, é igual para todo mundo. Deus, em Cristo, Ele é o maior exemplo. Quando você se doa sem esperar retorno, você se identifica com Cristo. E uma das maiores causas de infelicidade são essas frustrações. As pessoas ficam ressentidas porque elas queriam um reconhecimento do que elas fizeram. Elas queriam um retorno. Elas esperavam alguma coisa. Então, uma dica para você. Doe-se sem esperar retorno. Ame muito e espere pouco. Vão virar as costas para você. Sua felicidade não depende disso. Sua felicidade não depende de outras pessoas. Isso é uma grande fórmula para não se decepcionar. Uma outra dica para você. Perdoe. Você quer uma felicidade verdadeira? Perdoe, então.
Não devolva a agressão. Não se vingue. Não guarde ressentimento. Pensar antes de reagir. Não devolver a agressão. Ser mais tolerante com a fraqueza dos outros. São sintomas de pessoas que têm essa felicidade, têm uma emoção saudável. E pessoas que perdoam. Alguns estudiosos, eles pesquisaram e chegaram à conclusão que os efeitos do perdão, pesquisaram os efeitos do perdão e constataram que os baixos níveis de perdão, por isso que Jesus falou para perdoar muito. Quando ele fala para Pedro 70 vezes 7, ele está falando perdoe muito, porque os baixos níveis de perdão estão relacionados à presença de transtornos como depressão, ansiedade, baixa autoestima e alguns mais transtornos psicológicos. Por que isso? É só você ir para a Bíblia e você ver. Nós já falamos um versículo semana passada, Hebreus 12:15, que diz assim: não deixe que brote entre vocês nenhuma raiz de amargura, para que vocês não sejam excluídos da graça de Deus. Porque isso tem contaminado a muitos. Vamos deixar outro versículo aqui que fala sobre isso, a questão do perdão. Jesus fala, olha, se vocês perdoarem a ofensa um dos outros, Deus perdoa vocês. Mas se vocês não perdoarem, Deus não vai perdoar vocês. Agora imagina a gente sem o perdão de Deus. Como que seria? Um outro versículo também fala que quando nós não perdoamos, Satanás ganha vantagem sobre nossas vidas. Ou seja, ele passa a nos dominar. Ele se torna mais forte. O apóstolo Paulo fala isso. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês. Tem coisa, meu irmão, tem perdão que a gente vai dar só porque Jesus está mandando. Tem casos que a pessoa não está com vontade nenhuma de perdoar, aliás, pelo contrário, ela não está sentindo vontade nenhuma, ela não quer perdoar. Mas perdoar é um mandamento. Jesus fala, perdoe como eu te perdoei. Aí a pessoa fala, mas eu não quero perdoar. Aí tem alguns casos que eu já até falo para a pessoa assim, mas se Jesus pedir para você perdoar, é Ele que está perdoando. Ele não está querendo saber se tu está com vontade ou não. Ele só quer que você perdoe. É um mandamento. Perdoar aquele pai que te fez mal quando era criança, aquela pessoa que te fez uma ofensa grave, aquela pessoa que te humilhou. E as maiores ofensas, por incrível que pareça, está naqueles relacionamentos onde eles mais se amam, dentro das famílias. Onde surgem as maiores ofensas, os maiores ressentimentos, muitas vezes. Mágoas profundas. Então, o que Deus fala para fazer? Perdoe. E, de repente, é uma ofensa tão grave, que é só por Jesus que você faz isso. Por isso que ele fala, na presença de Cristo. Por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Então, quando a gente perdoa, o inimigo perde força. Se a gente não perdoar, ele ganha vantagem sobre nós, ele passa a dominar. Por isso que as pessoas ficam atormentadas quando elas não perdoam. Problemas emocionais, problemas psicológicos, com mágoas profundas, depressão, entra de tudo. Então você precisa entender isso. Se você quer essa felicidade, escolha a isso, porque através do perdão nós nos livramos dessa prisão da mágoa
e dessa vantagem do inimigo sobre nós. Claudinho. Hoje eu fui na casa da minha amiga, e essa minha amiga tem pé de muita coisa, e eu fui no pé de tomatinho e eu comi tomatinho. Eu fui no pé de salsa e eu comi salsinha. Eu fui lá no pé de chicória e eu comi chicória. O que isso tem a ver com felicidade? Tem a ver que o que acontece é que pessoas querem e buscam a felicidade, mas estão indo no pé errado. Estão indo buscar a felicidade aonde não se encontra a felicidade. Estão buscando alegria aonde não tem alegria. Muitas pessoas estão confundindo felicidade com picos de prazer. Picos de prazer é aquilo que você sente na hora que vai lá em cima, aquele prazer, aquele êxtase, aquela sensação de felicidade maravilhosa, mas que de repente acaba. Isso não é a verdadeira felicidade, porque a verdadeira felicidade ela é durável. Lembra que no começo a gente falou que é uma condição interior da alma e do espírito que reflete na nossa saúde física, reflete no nosso corpo? Então a gente precisa saber aonde é a fonte dessa felicidade. Tem gente falando assim, me conta, não é? Que eu quero também, quero vender a fórmula e ficar rico, só que é de graça. Deus diz aqui nessa palavra, quero ler aqui para vocês. Ele diz assim, ó. Deus fala quem vai ser feliz. Deus fala o caminho da felicidade pra gente. Diz em Salmo 119, 1 e 2. Felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. É uma linguagem difícil de ser entendida? Sim ou não? Não, tá bem simples. Aqueles que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Não obedece pela metade, não apenas escuta, mas pratica. E por que o ser humano, nós seres humanos, somos tão cabeça dura que a gente sabe que se quer tomate vai no pé de tomate, se quer salsa vai no pé de salsa, mas se a gente quer felicidade vai buscar em coisas que não são fontes reais de felicidade. Então, na verdade, Deus diz... Mas vamos ver o que nos atrapalha. Pode colocar o versículo de Tiago, fazendo favor? Tiago. Outro. Isso. Vamos ler junto esse versículo fantástico? Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será... Existe ou não existe a fórmula da felicidade? É a que o mundo está vendendo? Que só quem tem dinheiro pode pagar? Que só quem tem acesso ao estudo pode ter? Que só quem tem acesso, não é? Às coisas intelectuais, aos grandes cursos, às fórmulas de beleza, não, é de graça, é para todos. Mas aonde que a gente esbarra e muitas vezes empaca e fica fazendo círculos, andando em círculos, porque Deus disse assim, ó, o homem tem que observar essa lei que traz liberdade. Mas ele precisa o quê? Perseverar, diga perseverar. Fala para quem está do seu lado, não é instantâneo, não é miojo, você tem que perseverar. Persevera, persevera. Ainda essa semana uma pessoa falou para mim assim, eu liguei, está de pé ali o nosso horário, o nosso aconselhamento, não, você nem sabe o que eu fiz. Fiz tudo de errado que podia. Eu falei, tá, e aí? Caiu, e aí? Ela, como? E aí, você entendeu que eu fiz tudo de errado que podia? Eu falei, sim, vai ficar no chão ou vai levantar?
Precisamos perseverar. Precisamos, se a gente quer experimentar essa felicidade de Deus, está dizendo ali, persevera na prática dessa lei. Persevera na alegria, na tristeza, com vontade, sem vontade. Não esqueça o que ouviu, mas pratique. Eu acho que é aí, né? Eu fico pensando, tanta gente quer a felicidade, mas não quer perseverar. Não quer praticar essa palavra. E Satanás, dia e noite, anda ao nosso redor, querendo entrar na nossa mente para impedir a gente de perseverar e para tirar a nossa fé no que Deus nos promete, porque Ele não quer que a gente seja abençoado. E quem segue essa palavra vai ser ricamente abençoado. Por isso que o diabo tenta tirar o crédito da palavra de Deus. Porque ela nos proporciona algo que só Deus pode nos dar. Então é assim que funciona o ser humano. Quando Deus criou o homem, Ele nos programou. Ele nos programou. Você quer o café, né? Você vai lá, quem faz na cafeteira, bota o pó, a água, programa se é para de manhã, se é para aquela hora, liga e vai ter o café. Agora, se você colocar outra coisa ali ao invés do pó, você não vai ter café. Então Deus nos programou para que se a gente obedecer essa palavra e praticar e perseverar, então o resultado é vida feliz, diga vida feliz. Que não tem nada a ver com ter ou não ter problemas, tem a ver com o estado do coração. Lembra do Tommy? Pobre, sem poder andar, sem paz, órfão, sem dinheiro, do menino do sótão, mas tinha uma paz interior, uma felicidade interior que não fazia ele perder a alegria e a razão de viver. Então a felicidade de Deus é: a minha vida tem sentido. Você quer essa felicidade? Quer ter sentido na vida? Só tem um caminho. É matemática, é fórmula do Criador. Escute essa palavra, persevere nessa palavra, obedeça essa palavra e receba a paz de Deus que excede todo entendimento. Escolha a felicidade. Escolha fazer uma decisão. Tomar uma decisão. E aí você precisa sair da sua zona de conforto, você vai pagar um preço, mas é possível aprender isso. Um casal junto com seus amigos estavam conversando com outros casais e a mulher estava contando lá um caso, uma história, e todo mundo prestando atenção, os outros casais também. E parece que ela errou em alguma coisa, ela contou uma parte lá que não foi bem assim. Aí o homem, marido dela, interveio na mesma hora. E disse assim: você precisa prestar mais atenção nas coisas, você não está contando direito, você não sabe de nada. E a mulher, foi aquele constrangimento no meio de todos ali. E a mulher manteve a linha, continuou contando o caso, continuou conversando com todo mundo, não fez cara nenhuma, não fez nada, continuou sorridente. Não é fácil, não. Aí uma outra mulher, depois que eles estavam conversando, se separou com ela e falou: como que você aguenta isso? Esse seu marido te fez uma grosseria dessa? Como que você consegue? Aí ela disse: sabe como? Eu decidi que a minha alegria, a minha felicidade não depende dos outros. Não depende de marido, não depende de mulher, não depende de emprego, não depende de ninguém. A minha alegria, eu decidi ter. E isso então fica um ensino para todos nós hoje. Nós demos aqui algumas dicas de como você pode te ajudar nisso aí. A palavra de Deus é fundamental porque ela nos traz uma libertação nas nossas emoções e nos ajuda a renovar a nossa mente e colocar o pensamento de Deus dentro do nosso
para nos ajudar a pensar como Deus, como Jesus, para tolerar mais os outros, para não revidar as ofensas. Deus quer que a gente tenha essa felicidade e em Cristo a gente consegue. A ciência pode te ajudar a vencer doenças da mente, mas ela não vai ter a capacidade de te fazer feliz. Só o ser humano em Deus, a criatura se unindo ao Criador, sendo um com Deus. E aí nós vamos conseguir e sermos capazes de experimentar essa paz responsável, essa paz de Deus, paz de espírito, responsável pela felicidade do homem. Até alguns que se arriscam ousadamente a afirmar, alguns estudiosos, falam partes da Bíblia, como Mateus 11, 28, quando Jesus fala, venham a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso para as suas almas. Alguns também ousam falar em João capítulo 4, versículo 14, quando Jesus diz que aqueles que vão a Ele jamais terão sede, porque rios de água viva fluirão sobre sua vida. Alguns que reconhecem que só em Cristo, só com Deus na vida do ser humano, ele consegue realmente experimentar o descanso para sua alma. E não somente ter picos de prazer, mas ele pode ter uma felicidade verdadeira, duradoura em Cristo, que independe daquilo que está em volta de você, que independe dos seus sentimentos, das suas emoções, das suas vontades, que independe daquilo que fazem contra você, e é isso que Deus quer nos ensinar. Você quer ser feliz assim? Olha, meu irmão, essa mensagem é muito importante para a nossa vida. É um princípio de vida que nos ajuda a viver melhor, a ter uma vida saudável. Mas eu digo para você, isso você não vai conseguir de repente. Mas você precisa dar um passo de fé. Você precisa fazer essa escolha. Por isso que felicidade é uma escolha. E para escolher você precisa decidir e aprender, estar motivado a aprender, aplicar esses princípios na sua vida. Nós vamos fazer uma oração juntos agora. E você precisa, talvez você que esteja cansado, sobrecarregado, e algo tem te entristecido, mas isso não quer dizer que você seja infeliz, mas você precisa descansar no Senhor, você precisa confiar nele e procurar aplicar isso na sua vida e confiar, descansar em Deus. É aí que o Senhor realmente trata o nosso coração e a gente experimenta essa paz através da nossa fé, a nossa confiança nele. Em Cristo a gente consegue isso. E você hoje então precisa exercitar isso. Se você tem se sentido assim, você precisa descansar em Deus. Você já entregou até a sua vida a Cristo, mas você hoje está experimentando uma dor, uma tristeza. Você precisa, se você está sobrecarregado. Jesus diz, venha a mim você que está cansado, sobrecarregado, eu lhe trarei descanso para a sua alma. E nós queremos ir a Ele. A nossa felicidade, na verdade, a fonte é Jesus Cristo. Só Deus conhece o vazio do nosso coração, da nossa alma. Só Ele é capaz de preencher, nada mais. Só Deus pode isso. E enquanto Ele não preencher esse vazio que nós temos, nós não vamos conseguir ter
essa felicidade que Deus fala, que independe de problemas, que independe de vitórias nessa vida, que independe de dinheiro, que independe de sucesso, fama ou poder. Porque a fonte vem de Deus e Ele nos sustenta a todo momento. O nosso desejo é que você saia com essa mensagem hoje daqui e você coloque Cristo no seu coração de verdade, que você se entregue totalmente ao Senhor, convide Ele para morar na sua vida, peça perdão pelos seus pecados e faça um propósito com Deus de caminhar com Ele, de andar junto com Ele. Você vai experimentar essa plenitude da vida que independe de vitórias ou conquistas, sucesso ou dinheiro. Nós vamos orar agora. Se você deseja ser feliz em Cristo, ore comigo nesse momento. Senhor, nós queremos entregar nossas vidas em Tuas mãos. Nós entendemos, Pai, que a felicidade está em Ti, não em coisas, não em bens materiais, não em sucesso, não em vitórias ou conquistas, ou fama ou poder. Nós entendemos, Senhor, que o Senhor é a fonte do nosso bem-estar espiritual, da nossa saúde emocional. Nós entendemos que o Senhor deseja entrar na nossa vida e nos dar essa plenitude, Senhor. E nós queremos isso, Pai. Nós precisamos disso. Nos dê, Senhor, essa paz interior. Nos dê essa felicidade. Nós escolhemos isso, nós queremos isso. Nos ajuda, Pai, a praticar esses princípios que aprendemos hoje. Nos ajuda, Senhor, a pensar como o Senhor pensa. Nos ajuda, Senhor, a nos doar, a amar sem exigir uma contrapartida de retorno. Nos ajuda a perdoar como Jesus perdoou. Nos ajuda a amar essa palavra, Senhor, que é a fonte de vida. Nos ajuda a praticar essa palavra, Deus, para a gente ter libertação, uma liberdade plena. Nós precisamos, Deus, da Tua ajuda. Nós precisamos, porque em Ti nós não teremos sede. A nossa sede será saciada. Somente em Ti, Senhor. Obrigado, Deus, por cada um nesta tarde aqui. Nos dê essa vitória no Senhor, em nome de Jesus. Amém.